Continuando a resolução dos exercícios propostos, número 7, calcule o valor de cada integral definida. Letra L, integral de 0 a 1 de x mais 1 elevado a 9 dx. Como nos exercícios anteriores, vamos utilizar a regra de integração e mais duas propriedades das integrais. Também utilizaremos a técnica de substituição de variáveis. Vamos substituir a expressão entre parênteses por u. Então, o u vai ser x mais 1. Derivando essa expressão em relação a x, du dx, vai ser a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, concluímos que du é igual a dx. Fazendo estas substituições na integral, ela se torna integral de u elevado a 9 du. Utilizando a regra de integração, vou somar 1 ao expoente e dividir pelo resultado. Vai dar u elevado a 9 mais 1, que é 10, sobre 10. Voltando à variável anterior, x, fica x mais 1 elevado a 10 sobre 10, que eu vou integrar de 0 até 1. Quando x for 1, vai ficar 1 mais 1 elevado a 10 sobre 10, menos, quando x for 0, 0 mais 1 elevado a 10 sobre 10. 1 mais 1 dá 2, então fica 2 elevado a 10, e menos 1 elevado a 10, que é 1. Ambas estão com o mesmo denominador, por isso que eu coloquei junto. 2 elevado a 10 dá 1024, menos 1 sobre 10, que dá 1023 sobre 10. Letra M, integral de 0 a b de raiz quadrada de b menos raiz de x elevado ao quadrado dx. Para resolver essa integral, a substituição de variáveis não funcionaria. Vejamos por quê. Se fizermos u igual raiz quadrada de b menos raiz quadrada de x, que a gente pode escrever como raiz quadrada de b menos, escrevendo x, o raiz de x na forma exponencial, x elevado a meio. E se derivarmos em relação a x, o du dx vai ser a derivada de raiz de b é 0, porque o b é constante. A derivada de menos x elevado a meio vai ficar menos meio, x elevado a menos meio. Eu vou escrever como menos 1 sobre 2x elevado a meio, E voltando para a forma de radical, fica menos 1 sobre 2 raiz de x. Isolando o du, teremos que o du vai ser menos dx sobre 2 raiz de x. Perceba que não existe uma expressão como esta na integral para que possamos substituir du por dx. Então, a técnica de substituição de variáveis aqui não funcionaria. A outra opção é resolver o quadrado da diferença que aparece nela. Então, vamos fazer isso. Raiz quadrada de b menos raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, O quadrado de raiz quadrada de b é b. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fica menos 2 raiz de b raiz de x. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de raiz quadrada de x é x. Agora podemos reescrever a integral como integral de 0 a b de b menos 2 raiz de b raiz de x mais x dx. Agora, utilizando as duas propriedades das integrais, poderemos separá-las em 3 parcelas. A primeira vai ficar b, integral de 0 a b de dx, menos 2 raiz de b, que são constantes, integral de 0 a b de raiz de x dx, mais integral de 0 a b de x dx. Se escrevermos a segunda parcela na forma exponencial, fica b, integral de 0 a b de dx, menos 2 raiz de b, integral de 0 a b de x elevado a meio dx, mais integral de 0 a b de x dx. Agora, utilizando a regra de integração, vai ficar b, a integral de dx é x, menos 2 raiz de b, a integral de x elevado a meio vai ser, eu vou somar 1 ao expoente, dividir pelo valor, Meio mais 1 dá 3 meios, então fica x elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Eu posso escrever como bx menos 2 raiz de b, e essa divisão de fração aí
Eu vou pegar a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 terços vezes. Agora eu vou escrever x elevado a 3 meios na forma de radical. Raiz de x, raiz quadrada de x elevado a 3 mais x ao quadrado. Que dá bx, menos 2 vezes 2 dá menos 4, raiz de b sobre 3. E eu vou escrever o raiz de x elevado ao cubo como x raiz de x mais x ao quadrado sobre 2, que eu vou integrar de 0 até b. Quando x igual a b, vai ficar b vezes b, menos 4, raiz de b sobre 3, vezes b vezes raiz de b, mais b ao quadrado sobre 2, menos quando x igual a 0, b vezes 0, menos 4, raiz de b sobre 3 vezes 0, vezes raiz de 0, mais 0 ao quadrado sobre 2. b vezes b dá b ao quadrado, menos 4, raiz de b vezes raiz de b dá b, vezes b, b ao quadrado sobre 3, mais b ao quadrado sobre 2, e o outro termo dá 0. Está tudo multiplicando por 0. Se eu tirar o mínimo comum dá 6, 6 dividido por 1 dá 6, vezes b ao quadrado, 6b ao quadrado, menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 4b ao quadrado, 8b ao quadrado, mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes b ao quadrado, 3b ao quadrado. Somando aí, 6b ao quadrado menos 8b ao quadrado dá menos 2b ao quadrado, mais 3b ao quadrado dá b ao quadrado sobre 6. Letra N, integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado dx. Como na integral anterior, a substituição de variáveis aqui não será útil e vamos resolver o produto que aparece na integral primeiro. X ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá menos x elevado à quarta. E podemos reescrever a integral como integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos x à quarta dx. Como a integral da soma é igual à soma das integrais, essa integral é igual a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx menos integral de 0 a 1 de x elevado à quarta dx. Utilizando a regra de derivação, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 menos a integral de x à quarta, x elevado a 5 sobre 5, que eu vou integrar de 0 a 1. Quando x for 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 1 elevado a 5 sobre 5, menos, quando x for 0, 0 ao cubo sobre 3 menos 0 elevado a 5 sobre 5. Que vai dar 1 terço menos 1 quinto, e o outro termo é nulo. Se eu tirar o mínimo comum dá 15, 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1 dá 5, menos 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1 dá 3. 5 menos 3 dá 2, então o resultado é 2 quinzeavos. Letra N, integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes 1 menos x elevado ao quadrado dx. Como na integral anterior, vamos primeiro resolver o produto que aparece nela. Então, x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado vai ser x ao quadrado. Agora eu tenho o quadrado da diferença, né? Vai ser o quadrado do primeiro, 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Multiplicando aí, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes menos 2x dá menos 2x ao cubo. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x elevado à quarta. E podemos escrever a integral como integral de 0 a 1 de x ao quadrado, menos 2x ao cubo, mais x elevado à quarta dx. Podemos dividir essa integral em três partes, né? Integral de 0 a 1 de x ao quadrado, menos 2, integral de 0 a 1 de x ao cubo, mais integral de 0 a 1 de x elevado à quarta. A integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos 2, vezes a integral de x ao cubo, x elevado à quarta sobre 4, mais a integral de x à quarta, x elevado a 5 sobre 5. Que dá x ao cubo sobre 3, o 2 eu posso cancelar com o 4, vai ficar menos x à quarta sobre 2, mais x à quinta sobre 5, que eu vou integrar de 0 a 1. Quando x for igual a 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 1 à quarta sobre 2, mais 1 elevado a 5 sobre 5. Menos, quando x for 0, 0 ao cubo sobre 3, menos 0 à quarta sobre 2, mais 0 à quinta sobre 5. Vai ficar, então, 1 terço menos 1 meio mais 1 quinto, e o outro termo dá 0. Tirando o mínimo comum dá 30, né? 30 dividido por 3 dá 10 vezes 1 dá 10, menos 30 dividido por 2 dá 15 vezes 1 dá 15, mais
30 dividido por 5 dá 6, vezes 1 dá 6. 10 menos 15 dá menos 5, mais 6 dá 1. Então, o resultado é 1/30. Letra P. Integral de 1 a 2 de x mais 1 sobre x ao quadrado dx. Também nessa integral, a substituição de variáveis não será útil. Então, vamos resolver o quadrado da soma que aparece nela. X mais 1 sobre x ao quadrado, né? Vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1 sobre x, mais o quadrado do segundo termo, 1 sobre x ao quadrado. E dá x ao quadrado, aí o x eu cancelo aí, né, no segundo termo, mais 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Então, eu posso escrever integral como integral de 1 até 2, de x ao quadrado, mais 2, mais 1 sobre x ao quadrado dx. Que podemos dividir em 3 partes. Integral de 1 a 2 de x ao quadrado dx, mais 2 integral de 1 a 2 de dx, mais integral de 1 a 2 de dx sobre x ao quadrado. Passando a potência do denominador da terceira parcela para o numerador, fica integral de 1 a 2 de x ao quadrado dx, mais 2 integral de 1 a 2 de dx, mais integral de 1 a 2 de x a menos 2 dx. Aplicando a regra de integração, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais 2 vezes a integral de dx é x, mais a integral de x é menos 2, eu vou somar 1, menos 2 mais 1 dá menos 1, x elevado a menos 1 sobre menos 1, que fica x ao cubo sobre 3 mais 2x, e esse menos 1 dividindo vai ficar negativo, fica menos 1 sobre x, né? Já vou colocar o x a menos 1 como 1 sobre x, integrado de 1 até 2. Quando x for 2, vai ser 2 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 2, menos 1 sobre 2, menos, quando x for 1, vai ser 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 1, menos 1 sobre 1. 2 ao cubo é 8, então fica 8 terços, 2 vezes 2 dá 4, mais 4, menos meio, menos 1 elevado ao cubo dá 1, então fica 1 terço, mais 2, né, 2 vezes 1, menos 1. Então, fica 8 terços mais 4, menos meio. O sinal negativo troca o sinal de tudo, fica menos 1 terço. Mais 2 menos 1 dá mais 1, como troca o sinal, menos 1. Se eu juntar 8 terços menos 1 terço, dá 7 terços. 4 menos 1 mais 3, menos meio. Tirando o mínimo comum dá 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 7, 14, mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 3, 18, menos 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, dá 3. 14 mais 18 dá 32, menos 3, o resultado é 29 sextos. Terminamos aqui esta série de aulas. Em breve iniciarei uma nova série sobre aplicações de integrais.